E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Devocionil. Maduro. Bom, vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: E jogou-se sobre ela. O que é isso? Bom, nós vamos estudar aqui um caso que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul ele foi um homem que liderou Israel durante anos. E no final da sua vida, Saul foi um homem que liderou Israel durante anos. E foi um homem que foi escolhido por Deus para guiar Israel. E aí, durante esse processo da sua vida, Saul começa a desobedecer à vontade de Deus. E é engraçado que Saul ele liderou Israel, ele obedeceu à palavra de Deus, ele viveu anos com Deus, mas em determinado momento Saul se preocupou muito mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E é legal quando nós estudamos a história dos reis, nós vamos ver que existem símbolos que representavam o poder dos reis naquele tempo. E um dos maiores símbolos de um rei daquele período era a espada do rei. A espada do rei significava um símbolo de poder para aquele rei que continha ela. Ele, com a sua espada, ele venceu diversas guerras, lutou contra os filisteus, lutou contra diversos inimigos e ele obteve vitórias. E aqui, no final da sua vida, Saul, ele coloca a sua espada sobre uma rocha e ele se lança sobre ela. Então, vamos colocar aqui que um símbolo de bênção e de vitória na vida de um homem se tornou a sua morte no final disso. Difícil, né? E aí, dentro disso, nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver vários âmbitos da palavra de Deus, de coisas que foram criadas para nos abençoar, que colocadas no lugar errado podem se tornar a nossa destruição. E o Guilherme Albieri está tossindo na minha frente. E eu tenho déficit de atenção, eu fico olhando para a tosse dele. Seguimos. E aí, quando nós lemos na palavra de Deus o que foi criado para nós, o mundo foi criado para nós. As coisas que existem foram criadas para nós. Os alimentos, entretenimento, diversão, relacionamentos, lazer, trabalho, tudo isso foi criado para abençoar o homem. O seu trabalho é feito para te abençoar. Os seus relacionamentos, o seu casamento, o seu namoro, a pessoa que você está de olho, pode ser criada para te abençoar, se você conquistar ela e conseguir namorar com ela. E aí, dentro disso, quando as coisas foram criadas por Deus para nos trazer bênção, nos trazer bem, nos fazer bem, quando nós a colocamos no lugar errado em nossas vidas, ela nos mata. Então, Saul, ele estava tendo ali um símbolo da vitória dele diante de Deus e no final da sua vida aquilo foi o que o matou no final. Porque é redundante o que eu acabei de falar. Porque é lógico que foi no final, porque ele se lançou sobre a espada, foi o final, acabou, ele morreu. Então, avalie a sua vida e avalie na sua história o que talvez tenha sido usado da maneira errada. Será que você tem usado o seu tempo da maneira errada? Será que o tempo que Deus te dá todos os dias, você não tem se matado com esse tempo? Será que os relacionamentos que Deus tem te dado, namoro, amizades, não sei o quê, não tem te destruído? E repare essas coisas, elas podem nos destruir quando elas são colocadas como prioridades erradas. Então, eu tenho certeza que Deus ele não quer que isso o mate, isso o destrua. Não quer que o seu dinheiro, que na verdade é algo que é para servir para te abençoar, seja um instrumento que o diabo use para te matar. Então, que nós possamos hoje olhar para as coisas que estão à nossa volta e possamos entender, será que isso tem servido para minha bênção ou para minha maldição? Reflita sobre isso, pense um pouquinho. E é isso aí. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ficar na paz do Senhor Jesus. E esse foi o nosso Devocionil Maduro.